dando continuidade ao estudo da integral de linha que nós já vimos fazendo, dos campos vetoriais também. Então, vocês vão verificar o seguinte, que, na realidade, nós estamos fazendo a aplicação de muitos conteúdos que nós já vimos. Integral simples, integral dupla, a questão das derivadas parciais, que nós ficamos assim, uma aula inteira fazendo essas derivadas também. Tá? Então, uma aplicação em cima de outras aplicações. E esse teorema de Stokes, que a gente vai ver hoje aqui, e de semana que vem, né, na próxima aula, quando nós estudarmos o teorema de Gauss também, ele é muito aplicado em física. Então, nós estamos vendo em cálculo 1, 2, 3, de repente nós estudamos muitas ferramentas que serão aplicadas em outras disciplinas, como a física, tá? Principalmente física, que vai trabalhar muito essa questão de integrais, ok? Então, vamos lá, vamos ver então o teorema, o enunciado e depois os exercícios que nós vamos estar fazendo, então. Tá legal? Então, olha, seja S uma superfície orientada, contínua por partes, cuja fronteira é formada por uma curva C fechada, simples e também contínua por partes, com orientação positiva. Na aula anterior, nós já falamos dessa questão da orientação positiva, em termos de plano cartesiano, é no sentido anti-horário. Tá legal? Então, olha, seja F um campo vetorial cujas componentes possuem derivadas parciais contínuas em uma região aberta do R3, que contém a superfície que nós vamos calcular. Então, olha, o R3 é porque nós estamos trabalhando no tridimensional, né, x, y, z, aonde vai ser, então, aplicado esse teorema de Stokes. Tá? Muito bem. Então, olha, a fórmula é essa aqui. Esse círculozinho na integral, ele simboliza, né, uma integral de linha, né, de uma área fechada. Ok? Algumas nomenclaturas também colocam uma seta no sentido anti-horário nesse círculozinho aí. Então, nós temos o campo vetorial F e a direcional, né, a derivada em R. Então, nós vamos transformar uma integral de linha numa integral dupla. E sempre, como nós vimos também no teorema de Green, né, de semana passada, a ideia sempre é tentar facilitar a resolução. Tá? Então, nós vamos transformar uma integral de linha, que de repente é mais complicada, numa integral dupla. E aqui, esse pontinho aqui é de escalar, tá legal? Então, nós temos uma integral dupla, e nós podemos até colocar um parênteses aqui, do rotacional de F escalar com o N, que é um vetor normal. Tá? E toda vez que se falar de vetores normais, vocês lembram lá de geometria analítica, cálculo vetorial, que é um vetor que faz um ângulo de 90 graus com plano. Tá? Então, olha, mas o que vem a ser o rotacional? O rotacional é esse vetor aqui. Ele é formado por uma série de derivadas, por três elementos. É um vetor, então ele tem, como é no R3, ele tem três elementos. Então, nós temos uma subtração de derivadas parciais nesses três elementos. Então, olha, derivada parcial de F3 em relação a Y, menos a derivada parcial de F2 em relação a Z. Esse é o primeiro elemento. O segundo elemento, a derivada parcial de F1 em relação a Z, derivada parcial de F3 em relação a X, o segundo elemento. A última subtração que nós temos aqui, que forma, então, o terceiro elemento, é a derivada parcial de F2 em relação a X, menos a derivada parcial de F1 em relação a Y. Embora nesse formato aqui parece um pouco complicado, nós vamos fazer assim, bem passo a passo, e depois agregar todos esses elementos dentro de parênteses, formando, então, esse vetor rotacional. Tá legal? Então, esse ROT-F aqui também é chamado de operador rotacional, tá? Ou vetor rotacional. Então, vamos ver aqui, o primeiro exemplo que nós temos é esse aqui, olha, calcule a integral, né, de linha de f dr, onde a função f tem esse formato aqui, x mais y ao quadrado é o primeiro termo,
Então, eu tenho, como é uma função vetorial, nós vimos, quando nós estudamos funções vetoriais, que eu tenho um vetor e cada elemento do vetor ele é formado por uma função. Então, o primeiro elemento aqui, x mais y ao quadrado. O segundo, y mais z ao quadrado. O terceiro, z mais x ao quadrado. Então, como é uma função, qualquer valor que eu der para x, y e z, se eu mudar esses valores, eu mudo também o vetor. Tá legal? Mas aí nós temos também a curva que nós vamos trabalhar aqui, é o triângulo de vértices 1, 0, 0, 0, 1, 0 e 0, 0, 1. Esses vetores são aqueles vetores unitários que nós já vimos também numa aula anterior. Tá? Vamos passar então para o GeoGebra. Eu vou fazer essa figura que eu tenho aqui, e aí nós vamos analisá-la sobre alguns outros pontos. Eu já mostrei para vocês como chega aqui, né? Só digitar GeoGebra no seu computador, e aí você chega nessa calculadora gráfica aqui. Tá? E aí, então, nós vamos colocar aqui 3D, né? Porque nós vamos trabalhar em 3 dimensões. Então, a primeira coisa que você vai fazer aqui é colocar o primeiro ponto como sendo o ponto A igual, eu vou colocar 1, 0, 0. Então, olha, esse ponto aqui, ele está aqui. Ó, essa reta vermelha é o eixo X, ok? Então, eu tenho aqui valor para X igual a 1, para Y 0 e para Z 0. Então, ele está aqui no ponto A. O segundo ponto é o ponto B, 0, 1, 0. Então, olha, o eixo verde aqui é o eixo Y e o ponto B está aqui. Ó. O próximo ponto é o C, 0, 0, 1. Então, o ponto C, ele está relacionado aqui. Você pode dar uma olhada aqui, olha, na minha direita, que eu estou passando o mouse. Ele está no eixo Z. Então, o eixo X é o vermelho, o eixo verde é o Y e o Z é o vertical azul. Tá? Muito bem, mas eu quero formar aquela figura lá. O que eu tenho que fazer agora? Eu vou ligar esses pontos. Eu vou fazer um segmento aqui que vai ligar o ponto A ao ponto B. Ó, o ponto está aqui em preto. O segmento F, né? Ligando o ponto A e o ponto B, na base aqui do plano. O próximo segmento, nós vamos ligar o ponto A ao ponto C. Então, ponto A, ponto C. Ok? Então, formamos aqui, ó. Ok? Ligando o ponto A ao ponto C. E, por fim, o último segmento, ele vai ligar o ponto B ao ponto C. Então, B, C. Muito bem, então nós temos aqui, ó. Tá? E aí, nós podemos até movimentar aqui para a gente tentar verificar melhor. Olha. Dá para ter uma ideia e tal. Certo? Então, o que nós queremos aqui? Nós temos o ponto A, o ponto B e o ponto C. Mas aí, depois nós vamos, então, traçar aquele plano que estava também na nossa costilinha. Então, nós vimos aqui, né, demonstrei para vocês como montei a figura. Nós estamos num espaço tridimensional e nós temos aqui o triângulo. Porque no nosso enunciado aqui, ele diz assim, a curva C é esse triângulo aqui, que liga o ponto A, e ele vai no sentido anti-horário. Então, eu começo do A, vou para o B, do B para o C, do C para o A, ok? Sempre no sentido anti-horário. Tá? Podemos colocar aqui também, que dá para ver melhor. Ok? Então, vamos lá. Continuando, então. Vamos calcular primeiro aqui. Eu vou colocar até na outra tela aqui, na outra página, para a gente
trabalhar tudo numa coisa só. Bem, primeiro ponto que nós vamos ver aqui é calcular o rotacional. Ok? E aí, o que nós vamos fazer primeiro? Olha, vamos identificar, a função f está aqui, em cima, tá? E nós vamos identificar, então, quem é a função 1, função 2 e função 3. A função 1 é o primeiro elemento do meu vetor aqui. Então, vai ser x mais y ao quadrado. X mais y ao quadrado, ok? Então, a função 1 é o primeiro elemento do vetor. A função 2 é o segundo elemento, é a segunda função aqui, que é y mais z ao quadrado. E a terceira função é a terceira função do meu vetor, que é z mais x ao quadrado. Então, z mais x ao quadrado. Tá legal? Muito bem. Então, o que nós vamos fazer agora? Ora, nós já identificamos quem são as funções V1, F1, F2 e F3, e nós vamos substituí-las aqui, olha. Então, essas derivadas parciais são essas que estão aqui em cima. Então, nós vamos calcular cada uma delas em separado e depois fazer as subtrações para montar o rotacional. Ok? Muito bem. Então, aqui primeiro, olha, a primeira derivada que eu tenho é a derivada da função f3 em relação a y. Quem é f3? F3 é essa função última aqui, z mais x ao quadrado. Ok? E aí é o seguinte, se eu quero fazer a derivada parcial da função z mais x ao quadrado, mas é uma derivada em relação a y, como eu não tenho y aqui dentro, entre parênteses, a derivada é zero, porque todos esses dois elementos, o z e o x ao quadrado, são considerados constantes. Tá legal? Então, nós vimos nas aulas anteriores, que a derivada parcial, eu tenho que prestar muita atenção no elemento que está no meu denominador. Ele é a minha base. Se eu estou fazendo uma derivada parcial em relação a y, e eu não tenho y no meu numerador aqui, é porque eu só tenho valores constantes, que são consideradas constantes, e a derivada da constante é zero. Tá bom? Muito bem. A segunda derivada parcial é em relação à função f2. f2 é y mais z ao quadrado. Então, agora observe o seguinte. É uma derivada em relação a z. Eu tenho z aqui no numerador. Esse primeiro y aqui, a derivada dele vai dar zero. Certo? No segundo, como eu tenho z ao quadrado, e é uma derivada em relação a z, parcial, relativo a z, eu tenho como resultado 2z. Certo? A derivada de z ao quadrado é a mesma coisa que a derivada de x ao quadrado. A derivada de x ao quadrado é 2x. A derivada de z ao quadrado é 2z. Ok? Vamos lá. Continuando, então. Agora eu preciso da função f1. A f1 é x mais y ao quadrado. Então, deixa eu colocar aqui. X mais y ao quadrado. E agora, a minha derivada parcial em relação a z. Como eu não tenho z no meu numerador, o resultado é zero. Agora, a função f3, nós vimos que é z mais x ao quadrado, né? Então, z mais x ao quadrado. Agora é uma derivada parcial em relação a x. Como eu tenho o z, a derivada dele vai dar zero, porque é constante. Mas a derivada de x ao quadrado, já que é uma parcial em relação a x, vai ser 2x. Certo? A derivada de x ao quadrado é 2x. Muito bem. Então, agora eu vou fazer em relação a f2. A função f2 é y mais z ao quadrado. Então, y mais z ao quadrado. É uma derivada parcial em relação a x. Como o meu numerador não tem x, a derivada é zero.
Muito bem, para fechar, então, a função f1 é x mais y ao quadrado, ok? Função f1, x mais y ao quadrado. E nós vamos fazer uma derivada em relação a y. Então, aqui em cima eu tenho um x. Como é derivada em relação a y, esse x aqui dá zero, a derivada dele. Mas esse y ao quadrado, a derivada vai dar 2y. Por quê? Porque eu estou fazendo em relação a y, certo? O x é zero e o y ao quadrado vai dar 2y. Muito bem, então a questão agora aqui é juntar todos esses valores, todas essas informações dentro do rotacional, já que é uma subtração, tá bom? Então vou colocar aqui, vou abrir o parênteses. Olha, essa primeira derivada aqui deu zero, menos a segunda deu 2e. Esse aqui vai me dar o primeiro elemento, certo? O segundo elemento é a derivada do f1, que foi 0, menos a derivada do f3 foi 2y. Essa segunda subtração me dá o segundo elemento. E aí, depois, a derivada do f2 foi 0. A derivada do f1 foi 2y. Essa segunda derivada aqui foi x. A terceira já foi o 2y. Ok? Então, aqui, ó, a derivada de f3 em relação a x foi 2x. E a derivada do f1 foi 2y, que foi o último que nós vimos ali. Muito bem. Então, essas subtrações geram o seguinte resultado. 0 menos 2e vai dar 2e. 0 menos 2x vai dar menos 2x. E 0 menos 2y vai dar menos 2y. Então, esse é o meu rotacional.